Sejam bem-vindos ao canal Exopolítica Unlocked, Educando para o Futuro, do professor Alexandre Dietrich Buhr. Considere inscrever-se no canal para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e se quiser fazer uma contribuição financeira para ajudar a manter o canal, envie por favor um Pix de qualquer valor para o endereço abaixo. O professor Alexandre Dietrich Buhr é magistrado catarinense aposentado. Ele atuou na magistratura por quase 28 anos. Possui mestrado acadêmico com dissertação na área de Direito Espacial Internacional na Universidade do Vale do Itajaí, Univale. Foi professor da UNOESC, campus Joaçaba, no curso de Direito por quase 15 anos. Foi também professor na Escola Superior da Magistratura Catarinense e na Academia Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Membro da SBDA, Sociedade Brasileira de Direito Aeronáutico e Espacial. Publicou 3 livros, dentre eles A Arte do Pacificador, em 2005, Direito Espacial, Lições Preliminares e Avançadas, de 2012, e Direito Espacial Intergaláctico e Diplomacia Internacional Intergaláctica, uma introdução, em 2020. Então, rumemos para as estrelas junto ao professor Alexandre Dietrich Buhr. Ad Astra. Sejam bem-vindos ao nosso canal Exopolítica Unlocked, Educando para o Futuro. No primeiro vídeo do canal, nós abordamos as diferenças entre o direito espacial intergaláctico e o direito espacial internacional. Também, de forma complementar, mencionamos algumas provas e evidências da existência de outras civilizações cósmicas, a fim de conferir credibilidade ao direito espacial intergaláctico. Hoje iremos abordar o tema exopolítica, que é outro tema do canal. No meu entendimento, a exopolítica estuda as implicações da relação dos humanos da Terra com outras civilizações cósmicas na geopolítica planetária e na geopolítica intergaláctica. Então, no vídeo de hoje, vamos conhecer uma extraordinária pessoa norte-americana chamada William Millis Tompkins. Ele morreu em 2017, com 94 anos. Sua vida profissional começou na Marinha dos Estados Unidos e passou por inúmeras empresas que prestavam serviços às Forças Armadas norte-americanas no setor aeroespacial. Inclusive, prestou serviços à NASA nas missões Apollo. Tompkins é testemunha direta de vários acontecimentos ligados à presença alienígena no planeta Terra, da interação desses alienígenas com a humanidade e de como isso ditou o rumo dos acontecimentos do século passado, desde antes da Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje. Então, por mais inimaginável que seja o testemunho de Tompkins, para alguns do público do nosso canal, não descartem a possibilidade de ser verdade o que vamos revelar, na medida em que é um relato de uma pessoa que viveu toda essa realidade. Tompkins escreveu seu primeiro livro em 2010, aos 87 anos. Estava aposentado há muitos anos. Ele não tinha qualquer motivo para mentir ou inventar fatos, pois o que revelou apenas poderia lhe trazer problemas e desconforto pessoal. Ou seja, ele não ganhou nada com as revelações que fez. É importante salientar que Tompkins disse que apenas começa a contar o que presenciou em sua vida profissional, devidamente autorizado por seus superiores na Marinha dos Estados Unidos. Portanto, o testemunho de Tompkins é de interesse da Marinha dos Estados Unidos. Em outras palavras, seu testemunho é parte de uma estratégia de setores do governo dos Estados Unidos para começar a divulgar informações sobre a realidade da interação de humanos com extraterrestres, as várias agendas extraterrestres sendo desenvolvidas no planeta Terra e assim por diante. O tema a ser abordado em 2 vídeos. Mesmo assim, não conseguirei abordar
a totalidade das informações de Tompkins, que será lembrado por nós em vários dos próximos vídeos. Tompkins nasceu no dia 30 de maio de 1923 em Los Angeles e faleceu em 2017, aos 94 anos de idade. Em 1936, com apenas 13 anos de idade, começou a fazer alguns modelos de navio. Seu pai levou ele e seu irmão para fazer uma visita aos navios de guerra que estavam ancorados na costa da Califórnia. Lá, ele observou atentamente os navios, mediu o tamanho dos navios com passos e foi anotando tudo. E depois fez modelos perfeitos, em escala, desses navios. 2 anos depois, ele fez mais modelos desses navios. Em 1939, então, com 16 anos, ele fez uma pequena exposição em uma loja em Hollywood Boulevard, em Los Angeles, desses seus modelos, que chamou a atenção de muitas pessoas. E, obviamente, chamou a atenção de vários militares, principalmente da Marinha dos Estados Unidos, porque em Los Angeles haviam assentados vários milhares de militares naquela época. Em 1941, logo depois, o pai dele foi conduzido para um interrogatório na Marinha, pois na época eles estavam desconfiados de que poderia haver espionagem em seus navios de guerra, tendo em vista que estávamos em plena Segunda Guerra Mundial. As réplicas de Tompkins retratavam os navios com perfeição, inclusive armas e antenas de radares ultra-secretos que estavam nesses navios e que não poderiam ser revelados. Depois de muita conversa, a Marinha entendeu que realmente não se tratava nada mais do que um rapaz, um adolescente, fazendo réplicas de navio. Ficaram impressionados com sua memória e sua capacidade de retratar em desenhos o que ele via. Em 1941, a Marinha o alistou em suas tropas e ele começou a trabalhar em instalações e programas secretos. Em 25 de fevereiro de 1942, uns 3 meses após o ataque japonês à ilha havaiana e à base dos Estados Unidos no Havaí de Pearl Harbor, com 19 anos foi testemunha presencial da chamada Batalha de Los Angeles, a qual abordaremos posteriormente. Em 42, o chefe secreto da inteligência da Marinha em assuntos de ameaças alienígenas à Terra o trouxe para trabalhar junto com ele. Logo no início, ele já possuía autorização de segurança ultra-secreta que é uma das mais altas que existe. Em 47, começou a trabalhar na empresa Northrop. Em 49, foi trabalhar na North America Aviation. Em 1949, foi trabalhar na empresa aeroespacial Lockheed. Em 1951, foi trabalhar para o think tank da empresa Douglas Company, onde trabalhou até 1963. Lá ele idealizou uma base lunar, estação naval planetária e iniciou estudos para a construção de naves espaciais de alguns quilômetros de comprimento. Desenvolveu projetos de cruzador espacial e de naves espaciais de combate. Observe que isso foi ao longo de 1951 a 1963. Eles já estavam planejando tudo isso. Em 61, começou a trabalhar na NASA, no projeto Apollo. Em 63, foi trabalhar na Rocketdyne por 3 anos. Depois trabalhou na TRW. Em 71, formou a Land Ocean System Corporation. Posteriormente, em 77, juntou-se à Jet Corporation, Teledyne, Ryan, General Dynamics. E, por fim, em 84, ele começou a se dedicar à Navy League, que reunia oficiais da Marinha dos Estados Unidos que tinham trabalhado com projetos ligados a extraterrestres. Em 2010, lançou o primeiro livro. Em 2020, após sua morte, foi lançado um segundo livro
e em 2022 foi lançado um terceiro livro. Os livros pós-mortem, lançados em 22 e 2020, foram escritos com base na documentação que ele deixou e com base nas suas anotações pessoais. Vamos começar com o relato e as experiências vividas por William Tompkins, falando da conhecida chamada Batalha de Los Angeles. Em 25 de fevereiro de 1942, uns 3 meses após o ataque de Pearl Harbor, com 19 anos, William foi testemunha presencial da chamada Batalha de Los Angeles. Sua família morava em um apartamento em Long Beach, Califórnia. Após a meia-noite, começou a ouvir sirenes e artilharia antiaérea. Vamos lembrar que toda a costa, ali no Pacífico da Califórnia, era cheia de bases aéreas e marítimas dos Estados Unidos. Todos se levantaram e correram para a rua. Então, ele viu uma grande nave circular, a cerca de 2.000 metros de altura, que flutuava no ar acima deles. A nave diminuiu de velocidade até parar bem acima de onde ele estava e permaneceu imóvel. Estava iluminada por 8 holofotes das Forças Armadas, enquanto projéteis antiaéreos explodiam ao seu redor e contra a sua fuselagem. A maioria dos projéteis explodiu na parte inferior da embarcação. Simplesmente não conseguíamos acreditar que ela não tivesse explodido ou sido abatida. 3, depois 5, outras naves apareceram perto dela. Alguns dos holofotes, assim como as equipes antiaéreas, concentraram seus ataques em cada uma delas, à medida que passavam pelo primeiro voo. Por sua vez, alvejadas era como um feitiço, porque as centenas de pessoas que assistiam ao evento não estavam preocupadas ou assustadas. Eu não estava com medo, não havia pânico. Ninguém gritava, ninguém tinha ataques cardíacos e ninguém estava enlouquecendo. Outros veículos continuavam a sobrevoar-nos por quase 5 horas. Nossas equipes de artilharia costeira e antiaérea tentaram abater essas estranhas máquinas voadoras. Às 3h30 da manhã, o espetáculo principal foi terminado. Sem nos preocupar, voltamos para a cama. Embora vários vizinhos nos tivessem dito que o ataque aéreo continuava e o alarme durou até às 5 horas da manhã. Na manhã seguinte, os jornais noticiaram que aeronaves estrangeiras haviam sido avistadas no espaço aéreo entre Santa Mônica e Long Beach. Omitiram, porém, que metade do sul da Califórnia acompanhou o evento praticamente a noite toda. Esse foi um dos eventos que impactou bastante a vida de William Tompkins e de todos os militares que estavam baseados na Califórnia. Vamos agora ver a sua experiência na Marinha dos Estados Unidos. Em 1942, ele estava com 19 anos e um oficial da inteligência da Marinha dos Estados Unidos, o tenente J.G. Perry Wood, o encorajou a ingressar na Marinha. Ingressou na base de San Diego, Califórnia. Depois foi oficialmente designado como mecânico de avião, North Island Naval Air Station, em Coronado Island, Califórnia. Mas nas suas horas extras, ele ajudava secretamente a inteligência da Marinha com tecnologia avançada e logo recebeu autorização de segurança de nível Q, uma das mais altas. Ele substituiu um comandante. Suas declarações de tarefas e objetivos secretos da missão eram disseminador de pesquisa e informação aeronáutica, embora eu fosse apenas um marinheiro de 3ª classe na época. Depois dos eventos de Roosevelt, em 4 de julho de 1947, em Roosevelt caíram OVNIs, fala-se em 1 e em 2 OVNIs. Então, que deu muita notícia na época, o caso é pesquisado até os dias de hoje e possui muitas controvérsias. Então, depois
teve a Batalha de Los Angeles em 42, que impressionou muito os militares. Houve esse evento em Roosevelt em 1947. Depois desse evento, quando a ideia finalmente foi assimilada no Pentágono, elementos da antiga Força Aérea do Exército e da Inteligência Naval trabalharam secretamente para investigar o problema alienígena. Diz ele, respondi que, após a polêmica sobre OVNIs em Los Angeles em 42, na Donald Douglas Company Aircraft, James Forrestal, secretário da Marinha, juntamente com 2 oficiais militares e um sujeito do MIT, testemunharam todo o avistamento da Batalha de Los Angeles. Eles ainda estavam em choque após observarem enormes naves-mãe durante a meia-noite. Um avistamento em massa jamais registrado. Havia centenas de naves de batalha espacial gigantescas voando, algumas até mesmo estacionadas por mais de 1 hora, a apenas 2.400 metros de altitude. Sim, essas testemunhas importantes estavam cientes da existência alienígena que influenciava a SS alemã, mas isso agora já era nos Estados Unidos. Em 1940, ou seja, até mesmo antes da Batalha de Los Angeles, a inteligência da Marinha dos Estados Unidos, operando na Alemanha, adquiriu informações de inacreditável ajuda dos alienígenas na pesquisa e no desenvolvimento de programas espaciais. Hitler tinha assinado acordos com várias civilizações extraterrestres hostis, mencionadas por William Tompkins como reptilianos. E concordou Hitler em trocar humanos por pesquisas alienígenas sobre propulsão OVNI extremamente avançada e armas de feixe de partículas. William comenta que na Marinha, ele diz, eu tinha 2 chefes na função de mecânico de avião. Era um almirante de 2 estrelas, almirante Rico Botta. Oficialmente, ele era o comandante da estação aeronaval de San Diego. Mas, completamente desconhecido por todos, exceto por Forrestal, secretário de Defesa dos Estados Unidos, ele também era o comandante secreto dessa estação de coleta de informações de alcance mundial. Ele era a pessoa número 1, a quem os agentes da Marinha se reportavam ao retornarem de missões em países inimigos, principalmente a Alemanha. Tompkins diz que meu trabalho durante o dia era mecânico de aeronaves, mas à noite participava de interrogatórios a agentes de inteligência, também conhecidos como espiões, que retornavam da Alemanha. Eu era assessor do almirante Rico Botta, que estava sob comando direto de James Forrestal, secretário da Marinha, comandante de um grupo de pesquisa espacial naval ultra-secreto. Ele recebia informações diretas das investigações da ISS nazista alemã sobre tecnologia alienígena fornecida por seus espiões da Marinha. Hitler, a Alemanha e a SS nazista haviam firmado um acordo com uma inteligência alienígena desconhecida. Ao contrário dos mísseis de foguete internacionais V2 e A4 da Alemanha nazista, os alienígenas forneceram à Alemanha energia que não exigia combustível nem eletricidade. Diversas classes de aeronaves também foram entregues para a SS nazista, tanto operacionais quanto desmontadas. Algumas dessas aeronaves circulares, em forma de disco, também eram espaçonaves. Eles eram capazes de voar até planetas do Sistema Solar, como Marte, e até mesmo a planetas de outras estrelas. Essas naves circulares, algumas muito grandes, não tinham asas, nem cauda, e eram impulsionadas por um sistema de dupla rotação horizontal na estrutura externa dos veículos. Os alemães construíram grandes edifícios circulares para testes, com o objetivo de avaliar esse método de propulsão complementar desconhecido. A maioria desses centros de teste está localizada nas montanhas
perto de grandes instalações subterrâneas de desenvolvimento e de produção. Havia também um acordo entre a Alemanha de Hitler e essas entidades alienígenas para permitir que os alienígenas se reproduzissem com jovens alemães e para controlar as mentes do povo alemão. Tenentes da Marinha voltavam da Alemanha para relatar suas descobertas inacreditáveis sobre os fantásticos programas secretos de armas exóticas da SS do Terceiro Reich, incluindo informações sobre nazistas pilotando OVNIs com capacidade para 36 pessoas, equipados com armas de raio-x, física hiperdimensional. Também relatava a existência de sociedades secretas e antigos arianos. Os OVNIs teriam sido entregues a eles por entidades extraterrestres de além do sistema solar, da galáxia. O espião Clifford Jefferson, ID número 56, disse: existe uma influência sádica e sectária que a ISS utiliza para controlar seus programas de pesquisa. Eles também a usavam de forma semelhante à propaganda em seus filmes, feitos para que o cidadão comum assistisse nos cinemas. Na Alemanha, a maioria das pessoas vai ao cinema quase toda semana. Os filmes exibidos são concebidos para distorcer a realidade e afastar as pessoas da realidade. E sempre deixam o espectador com uma forte vontade de voltar a ver outro filme, o mais rápido possível. Os filmes não são apenas carregados de informações indetectáveis, que não são visíveis aos espectadores. Estou tentando explicar, diz o agente, o controle do sistema mental exercido pela SS nazista, que agora é comum em toda a Alemanha e nos países ocupados. O agente Clifford continua a declarar: não quero entrar no nível de culto do Terceiro Reich, que, na verdade, é o satanismo tão prevalente na SS atualmente. No entanto, é necessário entender o método nazista de controle da população e até mesmo das tropas alemãs. A necessidade que os membros da cúpula do Partido Nazista tinham de manter seu ritual quinzenal, o sacrifício de jovens garotas, bebendo o sangue delas antes de comê-las. Era a doença que impulsionava todo o Terceiro Reich. Esse método distorcido de governar um país prevaleceu mesmo antes da Primeira Guerra Mundial, remontando à Idade das Trevas, a Idade Média, quando os aristocratas, reis e rainhas de países europeus eram administrados por famílias. O almirante tinha agentes da Marinha na Alemanha investigando pesquisas e desenvolvimentos secretos alienígenas e de milhares de programas extremamente avançados, incluindo programas espaciais alemães. Os agentes secretos viajando por toda a Alemanha, fotografando seus discos voadores, veículos em formato de delta e naves espaciais maiores em formato de charuto. Uma das instalações abriga uma estrutura de concreto, diz o agente, destinada a testes extremamente peculiares, com 60 metros de altura e 120 metros de diâmetro. Uma espaçonave circular prateada de 76 metros de diâmetro, construída com metal de fabricação desconhecida, foi vista em teste no centro do laboratório. Essa enorme nave estava flutuando, ou presa a 60 metros de altura, no centro das estruturas circulares de concreto usados para testes. O tipo de disco voador de grande porte foi visto e fotografado, com grandes armas em torre montadas nos cascos superiores e inferiores dessas naves de ataque. Eles foram projetadas para missões no sistema solar e para operações em sistemas estelares próximos. Um deles caiu em Marte. Isso ocorreu vários anos depois, perto da época da morte de Hitler, quando uma dessas grandes naves espaciais circulares com antigravidade voou para Marte. A tripulação era composta principalmente por marinheiros alemães. Foi um voo muito longo, que se revelou uma missão sem volta,
com frequentes problemas que este voo teve, acabaram caindo ao entrarem na atmosfera de Marte. A nave caiu, matando toda a tripulação. Mas essa missão alemã a Marte foi a primeira missão humana a um planeta do Sistema Solar. Vejam bem, então, que, na verdade, os primeiros a irem para o espaço foram os alemães, do Terceiro Reich, para o nosso Sistema Solar e para outros sistemas solares. O espião, que não foi revelado o nome, diz: muitas vezes os espiões da Alemanha tinham dificuldade em nos explicar o que presenciaram, porque nada era parecido com o que existia nos Estados Unidos. O espião falou sobre estranhas aeronaves circulares desconhecidas que os alemães chamavam de vessels, embarcações. Ele afirmou que essas embarcações foram projetadas, construídos protótipos e extensivamente testadas. Elas possuem diversos tipos que parecem ser unidades de propulsão elétrica, desenvolvidos em um período incrivelmente curto. O que é ainda mais preocupante é o uso de trabalho escravo por parte das fábricas. Havia uma nave em teste com 165 metros de diâmetro. Ele chamava essa nave de guerra de Battleship. Todas as naves estão armadas com diferentes tipos de armas a laser. O espião 321 relatou: programas de água pesada e propulsão gravitacional que eu reportei anteriormente. Há algo estranho acontecendo na Alemanha nazista em outra área. Há um extermínio maciço e escravidão de pessoas não arianas e seus opositores na Alemanha e também nos países ocupados. Parece que a extinção em massa de pessoas é uma prioridade e sempre recebe o apoio de Hermann Göring. Eles estão convencidos de que vencerão a guerra na Europa, com suas armas superavançadas e centenas de milhares de algum tipo de tropa de clones. A SS usa drogas para alterar as funções do cérebro e as capacidades mentais da população inteira e trabalha escravo em suas fábricas. E métodos de alteração da mente também são usados em seus militares. Um espião não identificado disse: Senhor, eu não estou exagerando. A SS realmente não é humana. O que significa que alguns deles não são daqui. Certamente algo satânico está acontecendo na Alemanha. Um outro espião não identificado disse: há coisas estranhas acontecendo por trás dos bastidores em toda a Alemanha, o que balança a nossa sanidade. Eles não estão apenas clonando membros da SS para transformá-los em soldados imperiais, em centenas de milhares, mas também planejam criar uma nova raça ariana para ocupar toda a Terra, nosso sistema solar e planetas de sistemas solares próximos. Eles selecionaram pessoas para tratamento médico para estender a vida para 150, 200, 1000 anos. Suas funções cerebrais são ampliadas em 400%. Há 17 laboratórios trabalhando nesse projeto, experimentando com centenas de pessoas que são obrigadas a isso. Essas naves não têm asas, nem estabilizadores horizontais ou verticais. Esses discos possuem motores de propulsão gravitacional, que os cientistas chamam de motores de impulso de campo magnético. Eles estão desenvolvendo muitos tipos dessas naves. No mês passado foram reportados cerca de 43 tipos diferentes dessas naves. Uma classe dessas naves em forma de disco é tripulada por 30 homens e pode chegar a uma velocidade de 7.200 km/h. Essa nave é equipada com armas de feixe de partículas. Existem centenas de pequenas empresas que apoiam a produção dessas naves. Uma dessas naves tinha 90 metros de diâmetro. O espião, denominado espião 539, relatou:
No interrogatório, o almirante que estava presente perguntou: você tem confirmação de que a SS está transferindo todo o seu pessoal de pesquisa avançada, engenharia, manufatura, produção, treinamento de voo de esquadrão e até mesmo a capacidade de destruir todas as cidades aliadas e a população não ariana do planeta? Exatamente correto. Em todos os aspectos e também pela destruição de milhares de vidas, tudo desapareceu de pelo menos 11 instalações subterrâneas de trabalho escravo. O almirante perguntou: e isso já está em andamento desde julho de 1939? Exato, senhor. E o almirante perguntou: esta deve ser a maior mudança de país da história da Terra. Alguma ideia de para onde estão se mudando? O agente disse: a história que nos contam é que tudo está indo para a Antártida. Eles têm submarinos enormes que transportam centenas de pessoas e grande carga. Estão construindo grandes cidades subterrâneas lá embaixo com trabalho escravo. Parece que toda a Alemanha nazista está se mudando para lá. E o Tompkins, em entrevistas, ele confirma que essa raça alienígena que fez acordo com os nazistas, que é do tipo reptiliana, forneceu algumas cavernas na Antártida para os nazistas construírem suas cidades e fábricas. O espião Dan Muschinsky disse: ele era um dos nossos ativos em 1943, que investigou tudo sobre a Alemanha por cerca de 7 meses. E ele contou-nos sobre a nova cultura que se estava desenvolvendo no Terceiro Reich. Os alemães têm mostrado muito interesse no Polo Sul, no Polo Norte e astronomia. Eles estão planejando ocupar todo o planeta, a Lua e Marte. Eles concluíram as especificações para realizar isso em 1 ano após vencerem esta guerra. Seus engenheiros querem saber o que faz tudo funcionar. Eles também estabeleceram os requisitos para a futura civilização do sistema solar ariano, com duração de uma vida de 1000 anos. O sistema solar ariano. O espião sem nome disse: desde 1911 havia um grupo de mulheres loiras da Alemanha e da Dinamarca que estavam sendo instruídas por extraterrestres nórdicos. Extraterrestres nórdicos são extraterrestres humanoides como os seres humanos lá da Dinamarca, Suécia, loiros, altos, olhos claros, azuis e verdes. Se andarem entre nós não conseguiríamos diferenciar entre eles e nós. Então essas mulheres estavam sendo instruídas por extraterrestres nórdicos, que formavam um grupo chamado Vril Society, com engenheiros, fazendeiros, etc. Sua líder chamava-se Maria Orsic. Eles estavam convencidos de que a vida em outro sistema solar seria muito melhor do que na Terra. Eles pretendiam construir uma grande nave com quilômetros de comprimento para realizar esta viagem. Cerca de 1.443 pessoas estavam envolvidas. A SS nazista descobriu essa atividade e copiou as informações que eles tinham. Will Tompkins comenta: agora, o ponto aqui é que os alemães estavam totalmente mais avançados e capazes de aprender como operar esses veículos, e então ir para o espaço, com o grupo espacial reptiliano, e operar com eles na galáxia. Essencialmente, estavam fazendo ali o que a Alemanha pretendia fazer com este planeta, que era basicamente eliminar as pessoas que não queriam na Terra e escravizar o resto. Com todas essas informações que Will Tompkins presenciou ouvindo esses agentes secretos, uma das funções dele era tentar desenhar as naves que esses agentes secretos descreviam. Com essas informações, Will Tompkins começou a fazer palestras para várias lideranças de empresas da área espacial, como a TRW, a Northrop, Lockheed, North America, Boeing, Curtiss, Douglas. Porque depois dos eventos da Batalha de Los Angeles,
A queda dos discos voadores no Novo México, em 1947, e com as informações vindas desses agentes secretos, vindos da Alemanha, os militares dos Estados Unidos ficaram extremamente preocupados com a situação e a realidade, e começaram, então, a se preparar para bolar um plano. Uma das estratégias foi conduzir Will Tompkins a fazer palestras e disseminar todas essas informações para essas pessoas. Na sequência, a Marinha também adquiriu mais uma dúzia de OVNIs desde então, alguns dos quais nós abatemos. Eles têm estudado isso em grandes hangares subterrâneos na Área 51. Fica a noroeste de Las Vegas. Usando toda a experiência com a desmontagem dos UFOs de Roosevelt, de 1947, mais essas naves que o Will Tompkins menciona que eles capturaram ou abateram, eles começaram a desmontá-las e fazer tecnologia reversa, ou seja, tentarem entender a tecnologia que essas naves possuíam. E aí ele comenta que naquela época já não usavam mais fios. Nós estamos usando fibra ótica extraterrestre. Alguns desses equipamentos que tem nessas naves são biológicos. Assim também como microchips foram retiradas dessas naves e reproduzidas para fazerem parte do arsenal de aeronaves da Marinha e Aeronáutica, e também depois foi utilizado no projeto Apollo. Vamos encerrando por aqui a primeira parte desse vídeo sobre a maravilhosa experiência de vida profissional de William Melis Tompkins. Fazendo um resumo, podemos aquilatar que nos anos 50, como era a enorme preocupação de todo o staff militar dos Estados Unidos. Recebendo essas informações desses agentes secretos vindos da Alemanha, nos anos 40, 41, 42, 43, 44, recebendo todas as informações da enorme tecnologia espacial que a Alemanha estava desenvolvendo, em acordos com uma raça extraterrestre, reptiliana, e que esse desenvolvimento levou a Alemanha para outros planetas do sistema solar e também para outros sistemas estelares, a preocupação dos Estados Unidos frente à realidade deles, que estavam ainda engatinhando nessa área espacial, fez eles construir uma estratégia bastante grande, movimentar toda a indústria aeroespacial para se conscientizar da ameaça alienígena iminente e atual. Assim, depois com a Batalha de Los Angeles, que deu um grande choque aos militares dos Estados Unidos, com a recuperação das aeronaves de Roosevelt e depois várias outras aeronaves que eles abateram ou recuperaram e fizeram tecnologia reversa, começou-se então um grande movimento em toda a indústria aeroespacial dos Estados Unidos em tentar entender esta tecnologia alienígena e reproduzir em seus próprias aeronaves e embarcações. Essa então era a realidade de Segunda Guerra Mundial e anos pós-Segunda Guerra Mundial. Uma imensa corrida pela tecnologia espacial frente à grande ameaça dessa civilização hostil à humanidade reptiliana que tinha feito acordos com a SS nazista e que, após a Segunda Guerra Mundial, estavam todos baseados na Antártida. No próximo vídeo, veremos então o trabalho de Will Tompkins nas várias empresas aeroespaciais norte-americanas e depois também na NASA no projeto Apollo, com muitas e novas revelações. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.